Eu acho que talvez pela ascensão, assim, meio que repentina da direita, ela acabou cometendo algumas falhas no meio do caminho, talvez pela sua... Inúmeras falhas. De uma maneira educada, estou dizendo Eu vou aqui. ser mais crítico, eu vou ser mais crítico da direita do que você. É legal, isso é muito bom, isso é muito bom. Se prepare. Você, professor, você acha que eu estou tendo uma... Eu estaria equivocado dizer que naquele momento das eleições que levaram Bolsonaro à presidência da República, havia um movimento do qual partes daqueles que se diziam de direita, eles não sabiam, mas uns seriam de direita, de fato, mas uma grande maioria seria um voto contra o PT. E dizer, por exemplo, assim, eu sinto que boa parte dos votos, ou de quem se diz da direita, eles não sabem nem quais que são as teorias, às vezes, do que se defende né, a matéria ou o termo direita, talvez não tenha nem a convicção disso tudo, mas ele se vê num campo contra... Antagonismo ao PT, né? à esquerda, ao PT e depois toda a linha da esquerda. Exagero meu? Não é. O que eu acho é o seguinte, o cidadão comum, seja ele de esquerda ou direita, qualquer que seja a vinculação ideológica dele, é uma pessoa que opera no nível pré-teórico. Então, as pessoas normalmente não sabem muitas distinções teóricas, de onde vêm as ideias, até porque as pessoas têm que tocar as suas vidas. Então, elas estão tocando suas vidas, elas estão com seus empregos, elas não têm tempo para ficar estudando filosofia política, vendo o que vem. Então, existe o voto e a posição política da população, de modo geral, é muito sentimental. Ele vem muito de sentimentos, de símbolos, de imagens, de ideias, de associações por analogia e muito pouco de um entendimento de filiações, de correntes, uma coisa mais programática. Isso é muito raro de se ter. Isso geralmente tem pessoas que são inclinadas ao estudo da política. A pessoa está dentro da política, gosta de estudar política, gosta de ler sobre política. A população normal não tem isso. Não importa em quem elas votem. Então elas votam assim muito naturalmente. O que existia no Brasil, durante todo o governo do PT e antes do governo do PT, sempre foi uma certa parcela da população brasileira que rejeitava o PT, que não gostava do PT e que votava contra o PT. Tanto é assim que o PSDB, em todas as votações que o PSDB perde do PT, o PSDB nunca perde de uma diferença acachapante, com 20% e o PT com 80%. Isso nunca acontece. Nunca acontece. E o Lula não ganhou no primeiro turno. O Lula sempre ganhou no segundo turno. Exato. Ou seja, isso mostra que o Brasil sempre teve uma parcela da população que resistia ao projeto petista pelas mais variadas razões. As razões aí de resistência ao PT vão desde o simples preconceito, que existe. Existe. Muito preconceito. Existe, preconceito, sindicalista, um cara não é educado, não radical, bem, né? fala mal, tá. Até o preconceito, existe preconceito. Até a consideração que o governo Fernando Henrique foi bom governo e que não teria por que você ter governo petista. Então, há muitos motivos para rejeitar o PT. E quando o PT ele chega em 2002 e acontece o primeiro escândalo de corrupção envolvendo o PT, o Mensalão, isso foi um choque para muita gente. Existem vários analistas que são ligados à esquerda, como, por exemplo, o André Singer. O André Singer é um grande conhecedor do PT, um dos grandes conhecedores do PT no Brasil, e ele faz essa análise. Quer dizer, ele mostra que a partir ali de 2003, quando foi julgado o Mensalão, houve uma certa ruptura numa imagem que se fazia do PT, numa visão que se tinha do PT. Muita gente votou no PT imaginando que o PT era um elemento completamente diverso do status quo. O que vai acontecer com o Bolsonaro também. Então o PT é um elemento diverso do status quo. Quando o PT assumir o poder, não haverá grandes escândalos de corrupção, porque sempre foi uma coisa ligada, na verdade, aos conservadores tradicionais, aquilo que a nova direita não admite como direita, mas que é considerado direita pela esquerda. A Maluf, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, essa galera. Então essas pessoas roubam, essas pessoas são corruptas. Quando o PT assumir o governo, vai ser diferente. Muita gente acreditava nisso. Muita gente da classe média que votou no PT acreditava nisso.
Quando o PT se envolve no mensalão, ocorre o primeiro choque. Isso é um grande choque para muita gente. E muita gente recua desse voto e começa a ver o PT com amargura. Porém, aí tem um detalhe. Lula, tanto no primeiro governo, quanto sobretudo no segundo governo, ele entrega crescimento econômico. Isso às vezes é uma coisa que a direita gosta de botar debaixo do tapete. Mas é uma realidade. Né? O Lula foi o presidente. Isso é um ponto importante. Eu espero que... Aí eu tô olhando para a câmera. Eu espero que vocês que são de direita não me matem aqui. Mas eu tenho que... Enfim, eu tenho que ser realista. Lula foi... Não foi Fernando Henrique, não foi Michel Temer, muito menos foi Bolsonaro, foi Lula. O Lula foi... Dos presidentes da redemocratização para cá, é o cara que entregou o crescimento econômico. Houve crescimento econômico. Beleza, o crescimento econômico ele não teve base, ele depois desembocou numa crise com Dilma, isso tudo pode ser discutido, mas houve crescimento econômico no Brasil, isso é um fato. E esse crescimento econômico ele se reverteu em políticas públicas para a população mais pobre e para a população nordestina. Isso aconteceu no governo PT. Então, o que você teve ali? Você teve um partido que tinha uma imagem de incorruptível, uma imagem obtida naquelas CPIs dos anos 90, em que o PT acusava todo mundo. Tem um vídeo famoso do Lula, em que ele chama todos os deputados de ladrões, ele só tem bandido aqui, não sei o quê. Essa imagem se quebrou com o mensalão, e depois se quebrou mais ainda com o Petrolão. Foi uma coisa que se destruiu. Mas o PT entregou crescimento econômico. Então veio o mensalão, e aí veio o crescimento econômico, e esses setores da classe média que haviam ficado decepcionadas com o transcurso do PT, do que eles não imaginavam que ia acontecer, meio que tiveram que engolir aquilo ali. Porque o crescimento econômico dava popularidade para o Lula. Mas esses setores eles sempre existiram. Sempre existiram, sempre houve uma parcela da população brasileira que não queria votar no PT. E essa parcela da população, por falta de opção, essa é a realidade, votava no PSDB. Então o voto no PSDB em Serra, em Aécio, nos candidatos, em Alckmin, nos candidatos que precederam o Bolsonaro, era um voto muito mais em função do PT do que uma identificação direta e rígida com aqueles candidatos do PSDB. Até que os eleitores do PSDB acabaram se tornando de direita. Eles votavam no Bolsonaro? Quanto teve o Alckmin em 2018? O Alckmin teve 4 ponto alguma coisinha, ele teve 4% de voto. O PSDB simplesmente foi aqui em São Bernardo, dizimado em 2018. Aqui em São Bernardo, por que isso aconteceu? O Amoedo ficou na frente do Alckmin. O que é escandaloso.